Hoje nós vamos ter uma aula sobre os fisiocratas, beleza? Vamos prestar bastante atenção aí. Vamos ter essa aula é bem importante aí, né? No que diz respeito, beleza? Bom, os fisiocratas, né, são uma corrente de pensamento muito interessante que vai influenciar as ideias iluministas. Então vamos prestar atenção aí para a gente poder entender. Bom, o que são eles, pessoal? Vamos lá. Fisiocratas. O termo fisiocrata vem de fis, natureza, kratos, poder. Então eles têm uma ligação muito forte com a questão da natureza, certo? E o que acontece? Palavra de origem grega, tal. Beleza. A escola de pensamento francesa, isso vai surgir lá na França, nós estamos falando de França, século XVIII, início do século XVIII, no qual a gente está vivendo um momento muito conturbado na história francesa, porque agora está tendo movimento iluminista lá. Muita coisa, o movimento iluminista vai ter muita influência na economia, na política francesa, que vai culminar com a Revolução Francesa. Então, o mundo está se transformando nessa época. Então, os fisiocratas serão um dos primeiros ali a prestar atenção na economia, que vai, então, ter um questionamento sobre a atuação do Estado, sobre a economia e a economia política em si. Vamos continuar aí que vocês podem entender. A escola de pensamento francesa surgiu no século XVIII, considerada uma escola de economia científica, onde o sistema econômico era visto como um organismo regido por leis inerentes ao cosmos. Viu essa ideia? Né? Lembra aquelas ideias já dos contratualistas, essas leis naturais, né? que é inerente, que não pode ser alterada, toda essa parada já está colocada muito no pessoal dessa época. A gente pode perceber essa ideia de uma ordem natural que não pode ser alterada. Né? Então, leis ao cosmos, tinha muita questão do Voltaire, né? O Voltaire falava muito disso, que Deus criou o universo, criou suas leis e largou para lá. E aí as coisas é que andam conforme o tempo. Então, era muito período desse pensamento. A gente viu os contratualistas também tem esse modo de pensar. Bom, o que eles são interessantes, né, para a gente poder entender. Vamos pegar isso aqui para você poder entender Adam Smith, a gente continuar com a ideia do Adam Smith nas próximas aulas. O que ele fala? A terra, fonte de riqueza. Eles são bem categóricos nisso. Para eles, a terra é a fonte de riqueza. A riqueza provém da terra. Então, a agricultura é a principal atividade. As outras são atividades secundárias para ele. Então, o Estado, né, de certa forma, ali tem que ver a terra como ponto mais relevante. A gente está falando de uma França agrícola, uma França com modos feudais, né? Então, eles olharam para aquilo ali. Só que eles não estão vendo a terra como uma propriedade feudal. Já estão vendo a terra com outros olhos. E nem concordam com a política mercantilista, de forma alguma. Então, vocês vão entender que eles são bem inovadores na forma de pensar. Os fisiocratas sustentam que a terra era a única fonte de riqueza e que havia uma ordem natural, de novo essa ordem natural, que fazia com que o universo fosse regido por leis naturais. Então o universo existe essas leis naturais e que não podem ser mexidas. Lembra? Isso aí é muito pensamento liberal e os fisiocratas vão dar muita munição para os liberais preparar suas teorias. Regido por leis naturais absolutas, ou seja, não pode ser alterado. Essas leis naturais devem ser preservadas, né? Imutáveis, universais, são princípios que não tem como ser mexido. Desejada, chega a ser até a ideia de providência divina, que eu acho um tanto complicado, mas se colocar aí na teoria, mas é na época a forma de se pensar, né, pessoal? Vamos continuar aí. Bom, a fisiocracia surgiu com a reação ao mercantilismo. Eles não gostavam da ideia mercantilista. Para eles era uma ideia errada e muito ruim, certo? Então, devido à questão da interferência do Estado, pessoal, os fisiocratas não gostam de interferência do Estado. Como você percebe, a ideia que eles têm aí de leis naturais, ordem natural, isso o Estado fica alterando. Para ele, o Estado, como a teoria liberal, ela não deve interferir nessas leis naturais. A interferência tem que ser mínima ou quase nenhuma. Vamos lá, continua. E sugeria que era desnecessária a regulamentação do governamental, pois a lei da natureza era suprema a tudo
o que fosse contra ela seria derrotado. Então existe uma lei forte que está carregando, né, carregando a economia. Ela que mexe. Se alguém mexer, o problema vai ser derrotado, vai ser passado por cima. Essa é uma ordem natural, então deve ser obedecida. Para os fisiocratas, a riqueza consistia nos bens produzidos com a ajuda da natureza. Então você pode entender que a ideia de natureza é muito forte dentro deles, né? Em atividades econômicas como a lavoura. Então a agricultura é a principal atividade que eles vão falar. Mais coisas também, a pesca e a mineração. Então o que é natural, físio, né? Kratia é o poder da natureza, deve ser preservado. E aí vem essa lei natural também, que eles olham a natureza com esses olhos de lei natural, de forma natural de se perceber as coisas, certo? Portanto, encoraja-se a agricultura e exigia-se que as pessoas empenhadas no comércio e nas finanças fossem reduzidas ao menor número possível. Deve-se empurrar todo mundo para a agricultura. A ideia, mais ou menos, que eles tinham era essa, como a principal atividade. Então, natural, natureza. Então, eles têm muito esse foco. Olha só como eles batem no mercantilismo e já colocam o mercantilismo de lado. Porque o mercantilismo ele é monopolista, o rei interfere, o rei dá monopólio, o rei que não garante propriedade, o rei que confisca a propriedade. Isso aí é terrível para o fisiocrata porque fere a lei natural, no qual eles tanto defendem. Em um mundo constantemente ameaçado pela falta de alimentos, a França passa por várias crises, né? A Europa toda passa por várias crises alimentares. A França ainda vai passar por umas pesadas aí mais para frente aí, até mesmo depois dessa galera aqui. É mais ou menos nessa época, por guerras, a partir da segunda metade do século XVIII. Então eles estão vendo isso lá, como que a fome derruba. Então por isso que eles veem a agricultura dessa forma. Então não são pensadores, né? Muita gente fala assim, que a gente está muito lá na frente, percebe-se que não é só a agricultura, ela é um dos setores, não é colocada como o principal setor, mas para eles, naquela época, esse era o principal setor. Quanto mais pessoas empenhadas naquilo, melhor é. Mais extrativismo, mais questões naturais e mais lavouras e agricultura em si. Bom, vamos lá. Então ele percebe a falta de alimentos. Com excesso de regulamentação e intervenção governamental, a situação não se ajustava às necessidades da expansão econômica. Então não havia como expandir a economia. Só a terra tinha capacidade de multiplicar a riqueza. Então para eles era a agricultura. Só ela poderia. E tal do mercado, comércio, comprar ali e vender aqui, isso para eles não dá certo. E eles também começam a ver algo que o Adam Smith vai perceber bem, que não é o comércio, o acúmulo de riqueza, é o trabalho, é o processo de agregar valor ao produto que faz por meio do trabalho, é que enriquece as pessoas, né, a nação. Principais características do pensamento fisiocrático. Ordem natural. Aí a gente já viu isso. Então, eles têm essa, não sei lá, com a ideia quase mágica, né, de que há uma ordem natural. A gente vê muito isso no pensamento iluminista, vê muito isso nos pensadores, nos contratualistas, principalmente John Locke, que a gente já trabalhou. A gente vê como John Locke ele tem essa ideia de lei natural que não deve ser violada, né? Conceito introduzido pelo fisiocrata, em que a economia funcionava por meio de uma ordem natural inerente e pré-existente. Então, pré-existe o Estado. Ela pré-existe qualquer coisa. Então, ela é algo imutável, ela não pode mexer. Ela é uma força não reconhecida, mas que ela age e que deve todo mundo se observar essa força. De acordo com essa premissa, as atividades humanas deveriam ser mantidas em harmonia com as leis naturais. Então, a gente tem que entender essa força e agir harmonicamente com ela, tá? Porque senão a gente vai ser atropelado. E aí vem a famosa frase, né, que até foi muito absorvida pelos teóricos do liberalismo, laissez-faire, laissez-fazer, deixe passar, né? Tudo seja livre para poder se organizar. Expressão creditada a Vicente Gournay, e que é o resumo de um conceito caro aos fisiocratas, que determina que os governos não deveriam interferir na atividade humana, certo? Sendo que essa estaria em conformidade com as leis naturais. Os liberais também vão comprar muito esse discurso. Para um liberal, o indivíduo sabe agir melhor do que o Estado. Eu sei reger minha vida melhor que o Estado, segundo os liberais.
É melhor, eu sei muito bem o que eu faço. Então, Estado, quando menos você interferir, melhor. Aqui estão falando isso, porque enquanto a França passando por crise econômica, intervenção do Estado no modelo mercantilista, eles estão montando um novo modelo. Cai fora, esse modelo é péssimo, certo? E devemos, então, nos voltarmos para a agricultura. Olha só a fome que está tendo. Se a gente voltar para a agricultura, nós vamos acabar com a fome. Meio que resume toscamente essa parte, mas é algo muito presente na ideia, né? E para isso, o Estado não deve interferir o mínimo possível, tá? E deixa a ordem natural fazer as coisas funcionarem. ênfase na agricultura. Vamos bater mais um papo sobre isso. Era consenso entre os fisiocratas que a indústria, comércio e manufatura estavam subordinados à agricultura, né? Hoje em dia é o contrário, né? E em menor proporção à mineração, por serem essas as fontes de riqueza, enquanto que os demais setores não detinham o fator produção, né? Sendo, na concepção fisiocrata, meros transformadores. Então, o que gera riqueza é a economia, os outros só transformam. Tá? E eles meio que perderam a ideia, onde o Adam Smith já vai falar que não é bem assim. A economia é um setor e a economia transformadora, o trabalho transformador da indústria é que vai gerar riqueza para as nações, né? A gente percebeu muito bem isso na aula de Adam Smith, quando Adam Smith, vocês vão perceber, né? Como ele fala isso, como é que o acúmulo de capital, de poupança interna, né? Acúmulo de capital bruto, né? Faz com que a nação fique rica. E esse acúmulo só se dá por meio do trabalho. Aí que o bicho pegou. Fisiocrata. E aí os fisiocratas também tinham algo também muito interessante. Eles queriam fazer uma reforma tributária para a época na França, então eles vão propor algo bem pesado. E aí essa questão de impostos é muito presente aí. O que eles vão pensar? Presta atenção. Sendo a agricultura atividade nuclear principal, no desenvolvimento do modelo fisiocrata, os seguidores de tal doutrina econômica acreditavam que países como a França, a esmagadora maioria dos fisiocratas era de intelectuais franceses, deveriam unificar a série de impostos existentes. Então, pegar aquele mundo de impostos, aquela bagunça desse Estado absolutista e mercantilista, que quando o Estado interfere demais, ele cria uma cadeia de impostos, cadeia de coisas, e aí sai esse caos, né? Falta de organização. O que ele fala? Os impostos se transformam num único imposto a ser cobrado da atividade agrícola. Então, para eles, como ele é setor nuclear, deve-se cobrar imposto apenas da agricultura, tendo como foco principal os grandes donos de terra. Então, esses grandes latifundiários deveriam ser os caras que vão pagar impostos. Os outros não pagariam impostos, outros setores, porque são setores secundários, fracos. O setor poderoso é a agricultura. Essa ideia refletia uma reação às condições em que se encontrava economicamente a França. Os traços de mercantilismo, mas também de feudalismo. E tal reforma procurava atuar na parte feudal da economia francesa, principalmente. Então eles queriam acabar com isso, certo? Esse modelo antigo, atrasado e arcaico que estava sendo imposto lá. Bacana? Pessoal, então eu queria ver com vocês sobre isso e só queria passar bem rápido sobre os fisiocratas e para a gente poder depois dar uma discutida na aula para a gente também entender o Adam Smith. O que a gente percebeu é que existe então um mercado, tá? Essa ideia de que o mercado, essa ideia invisível do mercado aí é muito massa, né? No qual os economistas vão pegar isso para eles. Tá bom? E a gente vai discutir isso depois na próxima aula. Dá uma lida aí, qualquer coisa, a gente volta a se falar depois. Valeu? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.